Amém? Vamos de novo para Mateus capítulo 5 e hoje então o versículo 9. As bem-aventuranças. Hoje é a penúltima, né? Semana que vem, se o Senhor nos permitir, vamos terminar as bem-aventuranças. Então diz assim, Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja unicamente para a tua glória. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, então, como você já sabe, estamos aí numa série das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, então, são qualidades do verdadeiro cristão. Uma pessoa que não se converteu verdadeiramente a Jesus não tem essas qualidades. Mas aquele que já se converteu, então, já tem dentro do coração, porque no momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo coloca todas essas bem-aventuranças aqui dentro do coração da pessoa. De repente, você ainda não esteja colocando em prática na tua vida alguma delas, ou quem sabe você diga, eu tento, pastora, mas não consigo. Então o que é que tem que fazer? Tem que orar, para que o Espírito Santo possa fortalecer, dentro de você essa bem-aventurança, e para que você possa ter então todas elas, que são características de um salvo. E bem-aventurança então significa alegria, alegria extrema. Quando Jesus diz bem-aventurados, ele está dizendo feliz. Feliz aquele, que faz então daí cada uma das orientações aqui que ele passou nas bem-aventuranças. Então, como você já sabe disso, porque eu tenho repetido isso cada uma das mensagens, então você já decorou bem isso. Bem-aventurança é alegria extrema. Você pode estar cheio de problema, mas a alegria por você pertencer a Deus te faz ser alegre, feliz. Amém? Então, e hoje nós vamos ver então mais uma característica dos salvos, Uma característica nossa que Jesus nos deu. Nós somos salvos. Então, no versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores. Então, o que é uma pessoa pacificador? É aquela que produz paz. Aquela pessoa que promove a paz. Algumas características da pessoa que é um pacificador. A pessoa que tem essa bem-aventurança, então, que já colocou em prática na sua vida, ela tem brandura. O que é isso? É a mesma coisa que calma, é uma pessoa calma, é branda, é tranquila, Então, uma pessoa que é um pacificador é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. É uma pessoa que tem serenidade. O que é isso? Todas as características que eu estou te falando aqui se resumem em praticamente uma coisa só, que é a paz. Então, ser uma pessoa serena é aquela pessoa que tem controle da situação, que não sai, do seu controle próprio. É aquela pessoa que sabe se comportar em todas as situações que aparecer para ele ou para ela. A pessoa possui tranquilidade.
pode estar numa situação muito difícil, como acontece para todos, né? Todo ser humano tem situações difíceis. Porque se não for assim, tem alguma coisa errada, né? Se todos nós não passamos por problemas, essa pessoa é diferente. Então, não pode se caracterizar aí como um ser humano normal, porque todo ser humano passa por dificuldade, por problemas, por situações que muitas vezes tiram as pessoas do sério. Mas a pessoa que é um pacificador não sai. Não sai. Desculpe, irmãos. Não sai do sério, né? Ela fica tranquila. É uma pessoa que tem centralidade. Que é isso? É uma pessoa centrada. Uma pessoa que entende as coisas, que sabe o que faz, que tem equilíbrio. Então, um pacificador é uma pessoa que tem equilíbrio. Todas essas qualidades aqui, então, brandura, calma, serenidade, tranquilidade, centralidade e equilíbrio, fazem parte de uma pessoa que é um pacificador. Pacificador, então, é aquele que promove a paz, que produz paz. Tá, irmãos? É uma pessoa que tem um comportamento agradável, que tem um comportamento misericordioso, que é cheio de afeto, que as suas considerações da vida são tranquilas. É uma pessoa que sabe como se comportar e sabe ser agradável para os outros. Então, isso é um pacificador, né? E um pacificador, então, da palavra grega, né? Eu sempre gosto de passar para vocês o significado da palavra que nós estamos estudando no grego. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego, então ele traz aquele significado bem próximo, né? Bem verdadeiro do que Jesus quis falar. A palavra grega para pacificador, então, é machilimin. Nominho diferente, né? Mas é no grego. Não sei se a minha pronúncia está correta, porque eu não falo grego. Mas então o significado dessa palavra machilimin é reconciliar. Tá? Então o significado da palavra pacificador no grego, que é o bem próximo, né? Mais próximo do que nós podemos entender do que Jesus quis transmitir, é reconciliar. Então, o que é isso? Um pacificador é um reconciliador. Ele vai promover a paz e ele vai reconciliar, então, as pessoas que estão em alguma discussão, alguma briga. Só que, antes de nós entendermos mais a respeito de um pacificador, nós temos que entender que na queda do ser humano, quando Adão pecou, ali naquele momento, a paz interna do ser humano saiu. Por quê? Porque antes, Adão e Eva, então, eles tinham uma paz interna muito grande. Por quê? Porque eles tinham a presença do Deus vivo ali com eles, né? Não existia nada que separasse eles de Deus. Mas no momento da queda, no momento que Adão pecou, então essa paz, ela foi retirada do ser humano. Então, a paz que hoje faz com que a pessoa seja um pacificador, porque ele é uma pessoa que promove a paz, essa paz foi tirada no momento da queda, no momento que Adão pecou.
E essa paz, então, que foi tirada de Adão, ela ficou no coração do ser humano, porque todos nós somos descendentes de Adão. Então essa paz, ela foi retirada. Por isso que, antes de a pessoa conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, a pessoa não tem paz. Uma pessoa que não se rende a Deus, e esse se rende a Deus, eu estou dizendo que não se humilha a Deus, que não reconhece que precisa de Deus, ele não tem paz. Você sabe disso, nós podemos, como eu já falei antes, estar enfrentando um problema muito grande, mas nós temos paz. Você pode, é claro que talvez aconteça de uma noite ou outra você perder o teu sono por algum problema, mas aquela paz interior você tem, porque é Jesus quem nos dá. Então essa paz, ela nos é dada no momento da nossa conversão. Aí ela volta para nós. Adão perdeu essa paz, mas quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e decide viver para o Senhor, essa paz volta. Por isso que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz do mundo, ela não é uma paz verdadeira, ela é uma paz falsa. Que tem momentos felizes, mas não tem felicidade eterna. E nós temos essa felicidade eterna, começando já, enquanto estamos aqui nessa vida, porque nós temos Jesus. Então olha só, antes da conversão, a pessoa tem conflito, a pessoa tem guerra dentro de si e o pior de tudo, guerra contra Deus. Ah, como assim, pastora? A pessoa que não aceitou a Jesus ainda, e veja só como isso é sério, como isso é grave. Por isso que nós temos que pregar a palavra do Senhor, por isso que nós temos que orar pelos outros que ainda não conheceram a Jesus. Porque quem ainda não aceitou Jesus está em guerra contra Deus. É inimigo de Deus. Estão vendo como isso é sério? Uma pessoa que é inimiga de Deus, como que vai viver em paz? Então essa paz não pode existir no coração de alguém que ainda não se converteu. E essa paz, então, só vem para nós de volta, porque Adão perdeu ela, só vem de volta no momento que nós aceitamos a Jesus. Então, eu não sei se você lembra disso no momento que você se converteu, mas se você não lembra que foi instantâneo, quem sabe você começou a perceber isso depois de alguns dias que você aceitou Jesus. Mas aí você começou a ver a vida diferente, com outros olhos, e começou a ter aquela paz. Então, por mais dificuldade que um cristão possa ter, mas a paz não sai dele. Então, no momento que nós nos convertemos, nós somos reconciliados com Deus. Então, o significado da palavra no grego, reconciliação. Então, quem foi que nos reconciliou com o Pai? Deixamos de estar em guerra contra Deus. Quem foi que nos reconciliou? Jesus. Amém? Então, Jesus nos reconciliou com o Pai. Por isso que aquela guerra que nós tínhamos antes com Deus, quem sabe você diga, não, pastora, mas eu não estava em guerra com Deus. Estava, irmão. Estava porque você era simplesmente uma criatura de Deus, você ainda não era um filho de Deus. Você estava em guerra com Deus porque você ainda não tinha pedido perdão pelos teus pecados, você ainda não tinha abandonado a tua velha vida para nascer de novo. Então a pessoa pode dizer, não, mas eu não brigava com Deus. Não é que você brigasse com Deus ou não, é porque você, sendo descendente de Adão, você perdeu aquela paz. Então, descendente de Adão que não aceitou Jesus é inimigo de Deus, querendo ou não. Então, o único que podia e que pode nos
reconciliar com o Pai, né, com Deus, é o Senhor Jesus. Então, no momento da conversão é que começa essa paz de trazer assim uma tranquilidade, de trazer uma serenidade, de trazer aquele conforto. É no momento da conversão. Por isso que eu já falei para vocês as outras pregações, e falei agora há pouco também. Quando nós nos convertemos, todas essas bem-aventuranças aqui são colocadas dentro de nós pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quem dá é o Espírito Santo. E daí no momento que nós aceitamos Jesus, então o Espírito Santo entra dentro de nós. E junto com a presença dele, então, vem essas bem-aventuranças. Então, no momento da conversão, entra essa bem-aventurança de ser um pacificador. Então, por ser um pacificador, nós temos atitudes diferentes daí de quando nós éramos inimigos de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, antes de você aceitar a Jesus, antes de eu aceitar a Jesus, nós, querendo ou não, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra com Deus. E uma pessoa que está em guerra com Deus não pode ter paz, não tem paz, né? Então essa paz, essa coisa boa, gostosa, tranquila, que o Espírito Santo nos dá, só vem para nós no momento da conversão. Então aqui começamos a ser pacificadores, ou seja, começamos a ser pessoas que promovem a paz. Agora veja só. Vamos ler primeiro, Gui, coloca aí para nós Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo aqui confirma o que eu acabei de falar, é só Jesus que pode nos reconciliar com o Pai. Então, antes nós estávamos em guerra contra Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque Jesus nos uniu novamente ao Pai. Amém? Então veja só. Aquele único que pode fazer com que nós tenhamos paz com o Pai é Jesus. Agora tem um detalhe, irmãos. Tem diferença de a pessoa se converter verdadeiramente ou de apenas frequentar uma igreja. Por que que eu digo isso? Porque tem muita gente dentro das igrejas, é claro que tem casos e casos, mas eu quero que você entenda o seguinte, como eu falei antes, se você ainda não conseguiu viver essa bem-aventurança na tua vida, mas você já aceitou a Jesus de todo o teu coração, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Mas tem aquelas pessoas que frequentam as igrejas, que admiram, que gostam, então são admiradores do Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Então essas pessoas podem estar na igreja, mas elas são pessoas que nunca entenderam e que nunca sentiram e que nunca passaram por essa experiência de ter a verdadeira paz de Jesus. Então não é um pacificador. Por isso que a gente vê dentro das igrejas, e é claro que isso é gradual, então às vezes leva um tempo para acontecer na vida daquele que realmente se converteu, mas tem pessoas que não buscam isso. Então frequentam a igreja, mas são aquelas pessoas que não mudaram de vida. Então são aquelas pessoas que de repente não dá de olhar de atravessado, porque senão começa a Terceira Guerra Mundial. Esse não é um pacificador. Tem diferença de você ter se convertido e ainda não conseguiu fazer isso aqui, daquele que não quer fazer. Entendido isso? Amém? Então tem gente que nunca vai mudar.
Por quê? Porque não quer. Porque o Espírito Santo está oferecendo, mas a pessoa não quer. Então, por isso que a gente vê muita gente revoltada dentro das igrejas, muita gente que não tem as características que eu falei aqui antes, como calma, tranquilidade, equilíbrio, centralidade. Não tem isso. Por quê? Porque não buscam e porque muitas vezes não querem. Então, tem aqueles que estão buscando, graças a Deus, o Espírito Santo vai conceder. Não é uma coisa que você recebe assim, de um dia para o outro. Se você foi assim, sempre muito nervosinha a tua vida inteira, né? Porque isso faz parte do temperamento. Você não vai receber assim, ó. Não é um passe de mágica. É gradual. Você tem que fazer a tua parte, o Espírito Santo faz a dele. Mas a bem-aventurança vem no momento da conversão. Essa é instantânea. Você recebeu a Jesus, vem para o teu coração. Só daí você tem que pôr em prática. Agora tem gente que não quer isso. Tem gente que não busca isso. Aí pode frequentar uma igreja 500 anos e nunca vai ser um pacificador. Quem são essas pessoas? Olha só, você deve de conhecer alguém assim. Tem gente que aonde chega, ao invés de promover a paz, tira a paz dos outros. Você conhece alguém assim, com certeza, né? Aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa que quando os outros vê chegando dizem assim, ih, pronto, paramos de conversar, paramos de falar, porque perto desse aí ou dessa aí não dá de falar, né? Então tem gente assim. Esse pode frequentar uma igreja 500 anos. Mas se ele não quer mudar, o Espírito Santo não vai forçar essa pessoa a mudar. Então tem gente assim, como aquele exemplo que eu cito sempre, que aquele que tira a paz dos outros, que incomoda onde chega, se ele tem um cachorro em casa, porque cachorro é assim, né? Quando o dono chega, ele abana o rabo. Já falei esse exemplo aqui várias outras vezes. O cachorrinho fica feliz, abana o rabinho, o dono chegou. Mas se é uma pessoa assim, o cachorro não vai abanar o rabo quando ele chegar, ele vai abanar o rabo quando a pessoa sair. Até o bichinho vai ficar contente de sair de perto dessa pessoa. Então esse não é um pacificador. Pode dizer, entre aspas, que é cristão, mas se não está tendo essa tranquilidade, essa calma que o Espírito Santo dá, não é. Agora eu quero deixar bem, que você entenda bem. Você pode estar buscando isso aqui. De repente você diz, pastor, eu ainda não consegui, eu ainda sou meio nervoso, meio nervosa, não pisem no meu calo que eu saio do sério. Daí tem diferença, daí você está buscando, então você está se esforçando. O Espírito Santo vai honrar a tua oração, ele vai te permitir essa bênção, ele vai te dar. Mas tem diferença daquele que faz mesmo para irritar, para provocar, né? Então esse nunca se converteu verdadeiramente. Não é um pacificador. Não é. Então um pacificador é aquele que, se chegar num lugar, tiver duas pessoas brigando, ele vai dizer, calma gente, vamos se acalmar, vamos pensar melhor. Sabe, é aquele povo que é chamado do, deixa disso, vamos pensar melhor, vamos resolver na paz. Então esse é um pacificador, esse já entendeu e tem essa bem-aventurança que Jesus nos deu. Então o povo do deixa disso é o pacificador. Chega num lugar, pode estar agitado, pode estar um ambiente meio pesado. Aquela pessoa chegou, a paz entra com a pessoa. Ela pode não falar nada às vezes, mas só por aquela pessoa entrar, porque ela tem a paz de Jesus, os outros vão sentir aquela paz. E o ambiente vai ficar mais agradável. Ao contrário do que tira a paz dos outros. Quando esse que tira a paz entra no lugar, o lugar pode estar tranquilo. Chegou, pronto.
pesou o ambiente. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olhe só, se você ainda não conseguiu, busque, porque o Espírito Santo quer dar. Mas tem aqueles que não querem saber de buscar, né? Então, essas pessoas que são do grupo deixa disso, são pacificadores. Vamos resolver na paz? Vamos conversar? Vamos se entender? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto? Vamos orar? Esse é um pacificador. Aquele que não é pacificador vai querer pôr mais fogo na fogueira. Se ele chega e tem alguém brigando, ele vai dizer, vamos mesmo, não fique quieto, responda. Esse não é um pacificador. Então o povo do deixa disso faz parte aí do pacificador, né? Então essa pessoa vai reconciliar os outros, e não somente um contra o outro, mas vai reconciliar essas pessoas com Deus. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Esse está promovendo a paz. Então tem diferença, né? Vamos ver uma pessoa na Bíblia que foi chamado de o pacificador. Gênesis 26. Do 13 até o 25. É um pouquinho longa a leitura, mas vamos ler para você entender bem. Aqui está falando a respeito de Isaque, o filho de Abraão, Isaque. E engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Aqui está falando de Isaque. Se você ler antes do versículo 13, você vai ver que está contando a história de Isaque, filho de Abraão. Então ele se enriqueceu. E tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai. Pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, ou seja, águas boas para tomar, né? Saudável. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam. Pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Bear-seba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Amém? Até o 24 eu tinha falado, né? 25. Tem mais um que é ali. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então veja só, por que Isaque é chamado de o exemplo de pacificador na Bíblia? Porque ele era alvo da inveja dos outros, porque ele prosperava. Porque ele servia a Deus, então tudo que ele fazia dava certo, ia para frente.
E ele abria poço e encontrava água. Coisa muito difícil naquela região, né? Porque a água é o bem mais precioso no deserto e em toda aquela região ali, então, de Israel, né? De Canaã. E sempre então Isaac abria o poço e encontrava água, e os outros ficavam com ciúme e iam lá e fechavam o poço, entulhavam, quer dizer, tampavam, enchiam de areia, de pedra, tampavam o poço. Isaac brigou por algum daqueles poços? Nenhuma vez. Ele ia e abria outro. Aí iam lá de novo aqueles inimigos dele e entulhavam o poço. Ele ia e abria outro. E assim então aconteceu várias vezes. Até que ele é modo de dizer, né? Os servos dele abriram um poço aonde os inimigos não foram. E aí então ele entendeu que era Deus dando aquele lugar para ele morar. Então veja só, ele não criou caso, ele podia muito bem ter realizado uma guerra, por causa que os outros iam lá e tampavam o poço que ele tinha encontrado água, e a água era o bem mais precioso. Então, ele podia ter brigado, mas ele deixava quieto. Então, Isaac, nós podemos dizer que era um do grupo do deixa disso. Não crie caso, não brigue. Deixa disso. Vamos viver na paz. E o Senhor honrou essa atitude de Isaac. E deu para ele aí então um lugar onde ele cavou um poço e teve a água ali para ele, para os servos dele, para os animais, e ninguém foi lá tapar o poço. Então Isaac é o exemplo de alguém pacificador que nós temos na Bíblia. Então o Senhor recompensa aquele que é tranquilo. Quem sabe você diga assim, não pastora, mas tem coisa que daí, se a gente não tomar uma atitude, vão chamar a gente de frouxo, vão, né, rir da nossa cara, porque é crente, porque é cristão, porque é aleluia, como dizem por aí, né? É bobo. Não, você não deve concordar com tudo, mas tudo deve ser decidido com a presença de Deus, com a bênção de Deus. E Deus nunca mandou ninguém criar uma confusão, mas Ele disse que aquele que perde muitas vezes é o que ganha. Então, ser pacificador, ser alguém que promove a paz, é vantagem para nós. Sei também que muitas vezes você sai do sério, eu saio do sério. Não tem quem já não saiu do sério, né? Ninguém tem sangue de barata, mas nós temos que buscar ser pacificadores. Então, assim, você pode até dizer, não, isso eu não aceito, mas espera lá, o que Deus diz? Se Deus está nos mandando ficar quietinho, vamos ficar quietinho, porque Ele sabe a hora certa de nos recompensar. Então, é fácil? Não é. Não é não. Porque muitas vezes nós temos que engolir um sapo, né? Para poder dar bom testemunho de que somos cristãos. Então Isaac fazia isso e foi recompensado por Deus. Então Isaac era um pacificador. Nós temos que ser pacificadores. E nós não temos que ser pacificadores, irmãos, apenas aquela paz que nós recebemos na hora da conversão. Não, nós temos que ser pacificadores das pessoas com Deus. Quer dizer, nós já recebemos isso, então agora eu tenho que promover essa paz de alguém que ainda não tem com Deus. Nós que já temos que levar outras pessoas a ter essa paz com Deus. O que acontece que a Bíblia fala? O que acontece no momento que um pecador se arrepende? Tem festa no céu? Os anjos fazem festa? Amém?
Então, olha só, é a única passagem, o único texto bíblico que diz que os anjos fazem festa no céu. Por quê? Por um pecador que se arrepende. Então, os anjos não fazem festa quando nós vencemos uma disputa. Os anjos não fazem festa quando a pessoa compra um carro novo. Os anjos não fazem festa quando você consegue uma promoção no teu trabalho. Os anjos não fazem festa quando nós somos curados. Estão entendendo isso, irmãos? Os anjos não fazem festa por essas coisas, porque somos curados, porque recebemos bênção de prosperidade. Não, tem festa no céu só quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque no momento que aquele pecador se arrependeu, ele entrou em reconciliação com o Pai através de Jesus Cristo. Então, aquele pecador que se converteu agora, tem a reconciliação, muda de vida, aceitou Jesus, se converteu. Os anjos fazem festa porque a partir daquele momento, aquela pessoa recebeu a paz que Adão tinha antes de pecar, que Deus dá, que só Deus pode dar. Então é por isso que tem festa no céu. Então nós temos que promover a paz dos que ainda não têm Jesus com Deus. Quer dizer, temos que levar eles ao Evangelho para que eles se convertam a Jesus, para que eles possam receber essa paz. Então nós não temos que ter apenas paz entre nós, uns com os outros. Nós temos que levar aqueles que ainda não têm essa paz que é tão maravilhosa, a se converter a Jesus para que eles também possam ter. Entendi? Amém? Vocês estão me olhando tão sério? Estão entendendo? Amém? Então nós temos que ser pessoas que promovem a paz. A paz entre seres humanos e a paz entre Deus e o homem. Então veja só, se a pessoa não tem paz com Deus, como que ela vai ter paz com o ser humano? E ao inverso também. Se a pessoa não tem paz com o seu próximo, como que ela vai ter paz com Deus? Não tem condições disso. Para ter paz com as outras pessoas, precisa estar em paz com Deus. E para estar em paz com Deus, precisa ter paz com as pessoas. São duas coisas interligadas. Não dá de ser diferente. Porque tem gente que diz assim: eu amo a Deus, mas eu não suporto aquela pessoa. Então você não ama a Deus. Se você odeia alguém, você ainda não encontrou essa paz com Deus. Então você ainda não foi reconciliado com Deus. Só pode dizer que ama a Deus quem ama o seu próximo. E só pode dizer que ama o seu próximo quem ama a Deus. É junto, não dá de separar. Então essa paz que vem com a bem-aventurança de ser pacificador, só vai ser possível em nós quando nos convertemos. Mas, depois que nos convertemos, temos que levar os outros que ainda não têm a ter essa paz. Você tem promovido a paz, meu irmão? Eu não estou dizendo aqui que você não fique irritado, que você não fique nervoso por alguma coisa, que de vez em quando você não... sai de perto de mim para alguém. Não é isso. Você vai se irritar, nós somos seres humanos, mas que essa irritação não nos faça pecar. Eu me irrito muitas vezes, você também. Mas a nossa irritação não pode fazer com que nós venhamos a pecar contra o Senhor. Não pode fazer com que a gente odeie o nosso próximo. Então, como que nós vamos dizer que amamos e temos paz com Deus se nós não gostamos de alguém? Vamos ler aí, Gui coloca para nós... eu anotei vários versículos aqui, eu não sei se é esse, mas vamos ler esse e depois lemos os outros. Romanos 12, do 14 ao 18.
Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. O que Deus está dizendo aqui? Seja feliz com aquilo que você tem, não almeje coisa que não é para você. Não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só, ainda tem outro aqui que tem mais alguns aqui que nós vamos ler. Tende paz, olhe bem o detalhe ali. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes não depende de nós. De repente pode ter alguém na tua vida que já te disse assim: fique longe de mim. Não quero mais te ver, não quero mais falar com você, não quero saber que você existe. Você vai falar com essa pessoa e vai dizer: me perdoe, e eu te perdoo também. Agora, a tua parte você fez. Se essa pessoa não quis te perdoar por alguma coisa que de repente você fez, ou quem sabe às vezes você não fez nada, mas a pessoa simplesmente de graça não gosta de você, porque você é um cristão, então a tua parte você fez. Se ele não quer ter paz com você e não quer te perdoar, é ele e Deus, é ela e Deus. Mas o que está dizendo ali, ó, quanto depender de vós. Então, se depende de mim, eu quero ter paz com os outros, para que eu possa estar em paz com Deus. Mas eu não posso obrigar que aquela pessoa queira estar em paz comigo. Entendido isso, irmãos? Então vai ter situações, e situações até por você ser cristão, que vai ser a próxima e última bem-aventurança que nós vamos ver semana que vem, que as pessoas nos odeiam gratuitamente. Nós não demos motivo, mas só por nós ser cristão, nós somos odiados. Então você vai, conversa com essa pessoa, tenta ser amigo, tenta se dar bem, mas se essa pessoa disse: não me procure mais porque eu não quero nunca mais ver tua cara, a tua parte você fez. O que dependeu de você, você fez. Então você está em paz com Deus. Agora essa pessoa, então, que se acerte com Deus. Entendido isso? Mas no que depender de nós, nós temos que estar em paz com os outros. Então, se for preciso, peça perdão, libere perdão, saiba perdoar os outros, porque senão você não vai ter a paz que só Jesus pode dar e que nos aproxima de Deus. Então, no que depender de você, meu irmão, no que depender de mim, procure ter paz com todas as pessoas. Agora, se as pessoas não querem ter paz com você, não brigue, não provoque, fica na tua. Porque um dia daí essa pessoa vai se acertar com Deus, porque foi ele ou ela que não quis. Mas o que depender de você, o que depender de mim, nós temos que fazer. Amém? Com certeza você tem alguém aí que você lembrou agora. Isso acontece, né? Tem gente que às vezes diz assim: não me procure mais, não fale comigo. Então nós temos que respeitar, mas nunca odiar essa pessoa. Aí mesmo sem ver, sem se aproximar, mas nós temos que orar por essa pessoa. Então nunca deixe de orar por essa pessoa. Ore, e se um dia essa pessoa vir te procurar e dizer me perdoe, perdoe imediatamente. Amém? Graças a Deus. Então, ter paz com Deus e ter paz com as pessoas. Mais um versículo que fala a respeito disso, Filipenses 4:7. Glória a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Então, olha só, se você procura ter paz com Deus e com as pessoas, a paz de Deus, ou seja, aquela paz que excede todo o entendimento, ela vai nos guardar. Por quê? Porque é o próprio Deus quem nos dá essa paz. Então, quando você sente paz, o mundo pode estar pegando fogo ao teu redor, mas você está em paz. Você sabe que o Senhor vai te guardar. Amém? Amém? Mais um versículo que fala de paz. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e tem muitos outros versículos, tá, irmãos, que falam a respeito de paz, mas eu separei só alguns aqui. Então, em vários versículos, em vários momentos, Deus nos orienta. Segui a paz com todos. De repente, você olha para alguém e diz, essa pessoa não merece. Mas nós também não merecíamos. E Jesus teve misericórdia de nós. E Jesus nos livrou do inferno. O que nós merecíamos era o inferno. Então nunca diga assim, não, eu não vou conversar com essa pessoa, eu não vou fazer isso porque ela não merece. O primeiro que não merece somos nós. A não ser, é claro, como eu te falei, se a pessoa não quer, respeita a opinião dela. Quer ficar sozinho? Deixa a pessoa sozinho. Quer ficar quieto? Deixa a pessoa quieta. Mas nunca deixe de orar por essa pessoa. Por quê? Porque Deus diz, segui a paz com todos. Amém? Esse era Hebreus 12, 14, Gui. Tá, então agora Provérbios 16, 7. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Quando Deus age na nossa vida e nos dá essa paz que nós recebemos através de Jesus no momento da conversão, você vai ver que até os teus inimigos, ou seja, não que você queira ter inimigos, mas tem pessoas que se fazem nossos inimigos. Então até eles vão ter que te respeitar. Eles vão ter que nos respeitar. Então diz ali, ó, os teus inimigos tenham paz, né? Que até os seus inimigos tenham paz com ele. O que quer dizer isso? Mesmo que as pessoas não gostem de você, não queiram estar próximas a você, não queiram falar com você, mas elas vão ter que te respeitar. Porque você tem a paz que só Deus pode dar. Então você tem Deus. Se você tem a paz de Deus, você tem Deus. Então os teus inimigos vão reconhecer, eu não quero estar perto, mas é uma pessoa digna de respeito. Entendido isso, irmãos? Amém? Então até aqueles que não gostam de você vão reconhecer que você é diferente, que você tem Deus na tua vida. Amém? E para encerrar então, agora vamos ler 1 João 4, versículos 7, 20 e 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Vamos ler o 8, volte no 8, Gui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então olha só, como que uma pessoa diz que ama a Deus se não ama o seu irmão? Como que uma pessoa pode dizer que ama a Deus se olha para a pessoa e diz assim, não quero saber de você, não quero falar com você, me deixe. Agora o versículo 20. Depois você pode ler o texto inteiro na tua casa, o texto inteiro está falando desse assunto.
Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Ó, aqui já é, além de não liberar perdão, já tem mais um pecado, é mentiroso. Porque está mentindo, está dizendo que ama a Deus, mas se não ama a pessoa que está próxima a ele, não pode amar a Deus. Então é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então se alguém diz eu amo a Deus, mas eu não suporto aquela pessoa, tem que sair de perto de mim. Eu não vou conversar, eu não vou sorrir, eu não vou fazer nada, porque eu não suporto. Então você não ama a Deus. E além de não amar a Deus, você é mentiroso. Agora o versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Então, meus amados, você não pode dizer que você ama a Deus se você tem raiva de outra pessoa. Você não pode dizer que ama a Deus se você diz que não suporta alguém. Você pode não concordar com as atitudes, mas você não pode dizer que odeia. Porque se você odeia o teu irmão que você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus que você nunca viu? Amém? Ficou entendido, meus amados? Então, ficou entendido o que é um pacificador? Agora vamos para encerrar, né? Que eu disse que ia encerrar, mas faltou falar da promessa. Bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, se você é um pacificador, você vai ser chamado filho de Deus. O que é ser chamado filho de Deus? Aquele que não aceitou Jesus ainda não é filho, é só uma criatura de Deus. Deus criou, mas não tem essa pessoa como filho, porque a pessoa não aceitou o plano de salvação através de Jesus. Então, para ser chamado de filho de Deus, tem que aceitar Jesus. E uma pessoa que é pacificadora vai ser chamada de filho de Deus. Olha só um detalhe, o pensamento oriental, porque lá em Israel, né, onde Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, é o Oriente. Então lá o pensamento, que quando fala de filho de, significa ter a natureza de, ou ser igual a alguém. Então, quando Jesus falou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, Jesus estava dizendo assim, vai ser chamado de filho porque vai ter a mesma natureza de Deus. Então vai ser parecido com Deus. Então ser chamado de filho de Deus é ter a mesma natureza de Deus. Qual que é a essência de Deus? É amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Então, se eu sou um pacificador, se eu posso ser chamado de filho de Deus, é porque eu tenho a mesma natureza de Deus. Então é o amor. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que amar mesmo os que me odeiam. Mesmo aqueles que querem que eu morra. Mesmo aqueles que me envergonham. Mesmo aqueles que puxam meu tapete. Eu tenho que amar, porque senão eu não vou ter a mesma natureza de Deus. Então daí eu não vou ser filho de Deus. Então quando Jesus disse isso, Ele estava dizendo o seguinte, se você for um pacificador, você vai ser mais parecido com o Pai. Quanto mais parecido com o Pai você ser, mais pacificador você será. Então, em outras palavras também, quanto mais pacificador você for, mais o teu caráter vai se parecer com o caráter de Deus. Amém? Entendido, meus amados? Amém? Então sejamos pessoas pacificadoras. O que é isso? Que promovem a paz. Não seja aquele que quando você chegar num grupinho de pessoas, as pessoas vão se afastando porque vão dizer, ih, chegou o confuseiro. Faz confusão. Mas seja aquele que quando chegar num ambiente, as pessoas se agradem da tua presença. E que se você tiver um cachorrinho, só brincando, né? O cachorrinho abane o rabo quando você chegar e não quando você sair. Tá bom?
Amém? Seja um pacificador que você será filho de Deus. Você foi abençoado com essa palavra?